Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher... Simplesmente Maria, orgulhosamente mulher, encontra-se hoje ainda no Hotel Marambaia, em Balneário Camboriú, e eu tenho prazer de conversar com a doutora Marineide D'Amico Figueiró. Ela é psicóloga, mestre em psicologia escolar e doutora em educação. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Que bom estar aqui e absorver todo esse teu conhecimento, que a tua palestra foi maravilhosa. E que bom que eu tenho ainda a felicidade de, depois da palestra, ainda conversar pessoalmente contigo. Que bom, para mim também é um prazer, uma honra estar aqui no Balneário Camboriú e com muitos participantes das escolas de pais do Brasil, né, poder trabalhar esse tema, que é o tema da diversidade sexual, um tema tão rico e tão importante dentro da área maior que é a educação sexual. Pois é, e diversidade sexual, aliás, a educação sexual é uma coisa melindrosa, né? Que muitos pais têm problema, muitos professores não encontram como trabalhar na escola e sempre que a criança ou o adolescente perguntam, nós ficamos em dúvida, né? De como tratar isso, porque ainda temos ressalvas. Muitas ressalvas, muitos tabus, a nossa sociedade sempre foi, embora pareça que se fala muito sobre sexo, parece que está tudo muito liberal. Na verdade, os adultos têm muita dificuldade de tratar o tema, até por conta mesmo da nossa cultura, da nossa história, que sempre tratou esse assunto com tabus, né? Então há muita dificuldade de conversar, muito preconceito, o que é uma grande pena, porque as nossas crianças vão crescendo também sem essa abertura para conversar sobre esse tema tão importante na vida das pessoas, né? E isso chama os pais e educadores à responsabilidade. Eles precisam preparar-se, alguns conseguem ser autodidatas e trabalhar esse tema com espontaneidade, mas é uma minoria. Então, assim, a gente sugere que as pessoas se disponham de fato a estudar, a aprender sobre esse assunto, para como poder conversar com as crianças, com os adolescentes de uma forma tranquila, natural, e tem que começar, porque você vai falando sobre sexo que você vai perdendo a sua vergonha, o seu receio de conversar, e você vai se aprimorando cada dia mais. Mas é importante, não podemos deixar de conversar sobre esse assunto. Com certeza. Mas, doutora Marineide, falando aqui do seu livro, Educação Sexual no Dia a Dia, como é que nós podemos tornar essa educação, aliás, parabéns pelo seu livro, que é um livro que trata de uma forma muito clara e bastante acessível sobre um assunto tão delicado, né? Como é que nós poderíamos tratar dessa educação sexual no dia a dia, sem entrar ainda na diversidade, mas assim, normalmente, né? Já conversando com o menino, conversando com a menina, e fazer disso um diálogo natural. Natural, exatamente. Porque quando as pessoas falam assim em educação sexual, normalmente se pensa numa aula formal que um professor vai lá dar. Palavras científicas. Falar de palavras científicas, a gente pensa numa aula. Mas o que eu mostro com esse livro, Educação Sexual no Dia a Dia, por isso ele se chama No Dia a Dia, porque ele vai mostrar mesmo que a educação sexual acontece no dia a dia, nas nossas interações com as crianças, na forma como nós respondemos ou não respondemos às perguntas, damos umas enroladas, na forma como nós lidamos com as situações que acontecem no dia a dia. Nós estamos sempre educando, às vezes não sabemos, mas nós estamos passando para a criança uma mensagem ou positiva ou negativa sobre o sexo, sobre a vida sexual, sobre o relacionamento afetivo sexual, por meio das nossas atitudes, das nossas falas ou por meio do nosso silêncio, porque quando você não fala sobre, você também está ensinando algo, de que você tem receio desse tema, de que esse tema para você é tabu. Então você está passando, a criança percebe isso, a criança percebe e ela aprende que os pais têm dificuldade ou que aquela professora não conversa. Então assim, isso é educação sexual também, é o muito que nós ensinamos por nossas
com nossas pequenas atitudes, com o nosso modelo, com o nosso jeito de ser. Então, por isso esse livro. E esse livro, ele nasceu da seguinte forma: eu trabalho, né, com professores e profissionais da saúde, da ação social, da assistência social e outras áreas na Universidade Estadual de Londrina, da qual eu sou professora sênior, sou aposentada há 3 anos, então fiquei como professora sênior, pesquisadora, continuo ligada à universidade. Mas na universidade, por 19 anos, desde que eu concluí o meu mestrado, eu desenvolvi grupos de estudos sobre educação sexual. A gente reunia profissionais da educação e de várias outras áreas para aprendermos sobre educação sexual. Como que os professores ou os educadores em geral vão conversar com a criança, vão ensinar, mesmo dar aula ou conversar informalmente com as crianças, adolescentes, jovens, adultos e até idosos, né? Que também faziam parte para aprender e trabalhar o tema com idosos. Então nós fazíamos esses grupos de estudos, fizemos durante 19 anos. E era interessante que no trabalho com esses professores, eles relatavam muito situações do dia a dia, por isso esse livro. Olha, onde aconteceu assim comigo? Na sala de aula, um aluno fez uma determinada pergunta e eu não soube o que responder. Então eu anotava todas essas situações. Ou então, olha, em casa aconteceu isso, eu agi desta forma, agi certo ou agi errado. Então eu usava esses fatos do dia a dia que me iam relatando em casa e na escola, e depois usava nos próprios grupos essa situação, colocava para discussão, colocava para trabalhar. A mãe agiu certo, a professora agiu certo, o que ela podia ter feito de diferente, por quê, em que está? Então o livro, ele é dessa forma, eu narro esses fatos que foram coletados dessa proximidade com esses educadores todos, e eu ensino. Então em cada fato eu digo, olha, o que a professora falou foi válido por isso e por aquilo, ou então não foi, mas o que ela poderia ter dito. Não que eu vá dar uma receita, porque não tem receita propriamente, mas é assim, é um modelo, sabe? Os adultos também necessitam de um modelo um pouco assim, de como que poderia atuar. Mas o importante é que eles passem a refletir com a gente, aprender sobre educação sexual, e quando eles aprendem, eles mesmos acham um jeito bom de lidar, de responder, né? Sem precisar ficar querendo decorar receita nenhuma, não é isso. Mas esse livro, enfim, é dessa forma que eu tento mostrar que todos somos educadores sexuais. O pai a mãe, todos nós somos educadores, porque na forma como nós relacionamos com a criança, a gente ensina muito para ela sobre sexo, o que a gente pensa a respeito disso ou daquilo, ela vai aprendendo com a nossa postura, com a nossa forma de lidar. E, portanto, é importante que aprendamos sobre esse assunto, que os pais se disponham a ler e realmente a estudar o tema, a debater. Esse livro, Educação Sexual no Dia a Dia, eu escrevi numa linguagem bastante didática, bastante acessível, pensando mesmo no pai e na mãe, que às vezes teria dificuldade de ler um livro cientificamente mais aprofundado, né? Então, eu numa linguajar mais científica, ele tem, assim, totalmente base científica, é ótimo, eu passo os conceitos, eu passo todo o fundamento, entremeando os fatos do dia a dia, mas é numa linguagem bastante clara e bem ilustrativa, então a pessoa lê assim com uma tranquilidade, é bem leve, digamos assim. Que bom. Mas a senhora não tem só esse livro, né? Tem mais já 2. Isso, eu tenho editados. Mais, exatamente, é pela editora da UEL, editora da Universidade Estadual de Londrina, que eu tenho prazer, né, de ter meus livros pela Eduel. Eu tenho este, depois eu tenho um outro também, esse foi editado ano passado, 2013, eu tenho um outro chamado Educação Sexual, retomando uma proposta, um desafio que já está em sua 3ª edição, no ano de 2010, é o resultado do meu trabalho de mestrado, e tenho também um outro livro, Formação de Educadores Sexuais. Adiar não é mais possível. Pela Eduel também, ele é de 2006, está esgotado, e em outubro agora será impressa a 2ª edição, revista, ampliada e atualizada desse Formação de Educadores, que registra a experiência que eu desenvolvi na UEL durante esses 9 anos, preparando educadores para trabalhar. Que isso é importante, porque na verdade os educadores sexuais não são só os pais, tem os professores, tem Sim. o pessoal também, que a própria relação dessas pessoas também, pessoas, né? A equipe pedagógica principalmente dentro
dentro de casa, também né? dentro de Exato, casa. quer dizer, Exatamente. como é que o pai trata a mãe, como é que a mãe trata o pai, quer dizer, tudo isso já é educação sexual, Já é educação né? sexual, exatamente. Eu mostro bem isso, né? Toda essa forma de relação afetiva dentro dos pais, positiva ou negativa, ela vai influenciar na formação, na educação dos filhos. E na escola também, né? Quer dizer, tem todo um relacionamento com os amiguinhos, com os professores, né? Tudo influencia também nessa formação. Nessa formação, e que nós precisamos ter educadores bem preparados nessa área, porque para eles poderem ter uma intervenção positiva, né? Então, por exemplo, a professora vê uma criança masturbando-se na sala de aula, então a postura dela vai ser de grande... O que não é raro, as crianças menores, não, né? Não é raro. Não é raro, exatamente. Exatamente, os professores relatam então assim, acontece muito do professor às vezes pensar e chamar os pais e conta para os pais, olha, seu filho ou sua filha durante a aula estava se masturbando. Isso só complica, isso não é o caminho. E a professora, quando chama os pais, é porque na cabeça dela ela pensa, isto é um problema, se a criança está masturbando é porque algo não está bem com ela, eu preciso chamar os pais. Não precisa chamar os pais, de forma alguma. Essa professora basta que apenas diga para a criança, chegue perto dela baixinho, sem precisar na frente que os amigos ouçam, dizer, querida, olha, agora nós estamos, pegue seu lápis, estamos escrevendo agora, tá? Outra hora você faz isso. E num particular com a criança, depois pode conversar, dizer, olha, o que você estava fazendo, todas as pessoas fazem, chama-se masturbação, é algo bom, é saudável, apenas a gente não deve fazer isso em público, na frente dos outros, a gente tem que fazer um momento em que a gente está no banheiro, na cama, apenas isso. Lógico que se a criança realmente persistir, né, e todo dia acontece, mesmo a professora explicando, todo dia ela acontece, então nesse livro eu oriento assim, que passos seguir, mas a princípio é interessante não chamar os pais, só complica, muitas vezes os pais também não têm entendimento de que isso faz parte da descoberta da sexualidade, é importante para o exercício da descoberta do prazer, então os pais às vezes tomam uma medida drástica, a criança é punida por isso, e isso só complica então na vivência, né, da sexualidade da criança. O negócio é aceitar, então, naturalmente e tratar o caso naturalmente. Tratar a situação, eu nem diria caso, mas tratar a situação naturalmente e orientando a criança para que ela não faça na frente das pessoas. Mas se a criança souber que a professora diz que isso não é errado de se fazer, não é feio, já vai deixá-la mais tranquila e ela não vai ter problemas com a sexualidade, digamos, por conta disso. Né? Com certeza. Doutora, e quanto à diversidade sexual, que hoje é o que... eu acho que as pessoas têm dificuldade de aceitar também, né? Pais que não aceitam seus filhos, a escola que não sabe lidar com a questão, os casais homoafetivos, quer dizer, a mídia também já explora um pouco, quer dizer, tudo traz o assunto à tona e nós estamos com ele aí na superfície e muitas vezes não temos o entendimento necessário para trabalhar. Exatamente. O que é importante a gente ter ciente primeiro é que pessoas homossexuais sempre existiram na vida, desde que o mundo é mundo. Nós temos registros históricos. Desde Sodoma e Gomorra, né, que já traz a Bíblia. Exatamente, já existia na época, a gente tem muitas provas históricas de que sempre existiu, né? Sempre haviam pessoas heterossexuais, homossexuais e bissexuais. Agora, realmente, assim, a gente está percebendo mais, até as pessoas perguntam, será que aumentou ou a gente que está percebendo mais? A gente não acredita que haja um aumento, apenas é que as pessoas estão tomando conhecimento e quem é homossexual, quem sente um desejo pelo sexo oposto, eles estão assim podendo ter mais liberdade para assumir e ser quem é, né? Porque o que a gente tem visto até muito tempo é as pessoas que se descobrem homossexual procuram assim disfarçar, esconder e às vezes casam-se, né, com pessoas, lógico, do sexo oposto, entram num casamento heterossexual, são infelizes para sempre, fazem seu parceiro infeliz. E hoje não, hoje então as pessoas assim estão sabendo de que há um caminho possível melhor, que é cada um ser quem é de verdade, né? E poder escolher, poder viver com quem se sente bem e se sente feliz. Então isso é mais importante do que a pessoa esconder, etc e tal. Então o que a gente vê é um tema novo até certo ponto, mas que as pessoas não conhecem a respeito, as pessoas não estudam, as pessoas não leem. As próprias universidades que formam os profissionais da área da saúde, da área da educação, eles não tratam esse aspecto do ser humano. É como se o ser humano fosse só intelecto,
né? Ou no caso da medicina, como se ele fosse só corpo biológico, né, para ser tratado e compreendido, mas tem todo esse lado afetivo do ser humano, esse lado da sexualidade que também precisa ser compreendido. Então, professores já na universidade, todos os cursos de literatura já deveriam assim, tratar a respeito da questão da diversidade sexual, o que é a homossexualidade, como devemos entender esta questão. Então, falta realmente, há muito desconhecimento sobre esse assunto. E o desconhecimento, ele gera homofobia, que é a violência ou a aversão, às vezes a violência física, às vezes a violência psicológica, mas tudo é consequência da ignorância, do desconhecimento sobre essa questão, ou seja, de que pessoas homossexuais fazem parte da diversidade sexual. Não é doença, não é transtorno e também não é opção sexual. A pessoa não escolhe ser. É uma questão do que ela é, do que ela sente, não é opção. Por isso a gente não se deve falar opção sexual, mas devemos falar em orientação sexual da pessoa. Ela é homo, hétero ou bissexual. Então, isso tudo é muito importante e a ignorância, o não compreender a respeito desta questão, leva, como eu já falei, a atitudes homofóbicas. Por isso até que o programa MEC criou, eu não tenho certeza, mas acho que é 2004, ou ele criou o programa Brasil Sem Homofobia, né, com a participação também da SECAD, que é a Secretaria de Educação Continuada e Diversidade. Então eles criaram um programa chamado Brasil Sem Homofobia, pelo MEC, e que assim, eles perceberam muita homofobia nas escolas, alunos homossexuais, alunos travestis, abandonando a escola, deixando de estudar porque eles sentem o desprezo dos colegas, dos professores, tá? Não é só dos colegas, dos professores. Então, da própria família, né? Ou da família, geralmente costuma ser maior, infelizmente, né? A pessoa homossexual muitas vezes é dentro de casa, infelizmente, que ela tem maior desamor, maior não proteção, né? E não aceitação dos pais, ela se sente rejeitada. Então, como eu estava dizendo, o MEC, por meio de pesquisas, verificou que muitos alunos homossexuais e travestis deixam de estudar, param com os estudos, porque realmente é muito sofrido o ambiente escolar para eles. Então, foi criado esse programa com o intuito de melhor orientar os professores e os jovens estudantes a respeito da diversidade, para conhecer e aprender a respeitar, né? Porque o respeito é muito importante. Fundamental, né? É fundamental, exatamente. E na Universidade, inclusive de Londrina, o nosso projeto de trabalho com educadores, nós também fizemos parte, nós adentramos ao programa Brasil Sem Homofobia, o que para a gente foi muito importante, porque a gente conseguiu uma grande verba com o auxílio do MEC, onde a gente pôde contratar psicólogos para trabalhar com a gente, supervisionando professores que já tinham passado por nosso grupo, mas supervisionando-os na prática, para dar uma continuidade para quem já tinha participado do nosso projeto. E além disso, essa verba do MEC nos possibilitou publicar livros. Eu publiquei 3 livros, fui a organizadora deles, com essa verba do MEC. A gente fez distribuição gratuitas deles para as escolas, para educadores, e hoje eles estão no meu site. As pessoas podem entrar no site e ver vários textos sobre educação sexual, sobre diversidade sexual, para aprofundar o seu estudo. Ainda tem alguns desses livros que a gente ainda pode fazer distribuição gratuita, e é uma grande contribuição, porque a gente acredita, as escolas, os educadores precisam estudar esse tema. E uma coisa muito importante na experiência toda da gente, os professores que trabalham educação sexual na escola, eles crescem como pessoa, sabe, assim, o crescimento pessoal, profissional é muito significativo. Olha que foram 19 anos que eu fui acompanhando, eles realmente, assim, têm um crescimento como pessoa maravilhoso, assim, uma forma de ressignificar as relações humanas, né, de um jeito muito mais positivo. E tem mais, os alunos, esse professor, ele conquista muito mais a proximidade do aluno, os alunos, o relacionamento entre si na classe melhora, são resultados que eu acompanhei de perto. A sala de aula, onde tem uma professora que trabalha esses temas da sexualidade, não é assim o professor que simplesmente vai e explica o assunto, não. É colocar
os temas relacionados à sexualidade para debater, para ser discutido, para ler, faz dinâmicas de grupo, os alunos podem expressar sentimentos, o que eles pensam, as dúvidas, as angústias. Então os alunos ficam mais interessados no estudo, os alunos relacionam-se melhor entre si com os colegas, eles aprendem a respeitar o diferente, no caso o homossexual, e eles, assim, a professora ou o professor torna-se um grande amigo. Então é um crescimento, é um resultado assim muito bom que precisaria... Claro, até porque é uma coisa muito íntima da pessoa, quer dizer, se ela chega a se abrir sobre as suas questões sexuais, e isso faz com que se estabeleça uma confiança mútua. Mútua, né? exatamente. Quer dizer, a melhora do relacionamento deve ser significativo, realmente. Significativo, porque a gente tanto com sabe... pais quanto com professores, né? Os educadores em geral. Isso, também. A gente sabe que hoje em dia há muita, assim, reclamação de que os alunos não veem interesse no estudo, né, nos conteúdos que eles têm que estudar. Então, quando você trabalha temas ligados ao conhecimento do corpo, das relações afetivas, o estudo passa a ter mais sentido para eles. A né? atenção já é outra, o interesse é diferente. É diferente, exatamente. E assim, compreender sobre a diversidade sexual é uma caminhada muito bonita para qualquer pessoa, sabe? Você se perguntar, eu tenho preconceito? Será que eu sou preconceituosa? Eu acho que é um passo muito importante, sabe? Para as pessoas que querem começar a pensar sobre esse assunto e a progredir, porque muitas pessoas ou têm filho, ou têm filha, ou sobrinho, alguém mais próximo, ou a professora também tem pessoas na escola, né, que ela tem que lidar. E o primeiro passo para querer realmente começar a mudar esse quesito é se perguntar, eu tenho preconceito? E admitir se tem. Isso é muito legal, porque é natural que tenhamos, porque como eu já falei, a nossa sociedade, ela é muito repressora em relação a isso, sempre passou com brincadeiras. A religião, né? A religião, infelizmente também, a religião sempre colocou um olhar de que a homossexualidade, por exemplo, é pecado. Então, isso só contribui para o aumento da homofobia. Então, nós sempre assimilamos muito disso. Então, se a pessoa tem preconceitos, então é melhor que admita. Pera lá, eu tenho, né? Do que negar. Não, eu não tenho preconceito, imagina, para mim é tudo tranquilo, aceito todo mundo, respeito todo mundo. Dificilmente uma pessoa assim progride nessa sua abertura para o outro, né? Até tem um pensamento de um psicólogo, Jung, conterrâneo de Freud, que diz, uma pessoa não se torna iluminada imaginando figuras de luzes, mas sim tornando a sua escuridão consciente. Então, primeiro nós temos que tomar conta de, olha, eu tenho preconceito, mas eu quero ler sobre, eu quero entender, para repensar melhor essa questão e para compreender o outro como diferente de mim, né? Então esse é um caminho muito importante para entender que diversidade não é, como eu já falei, doença, não é transtorno, não é opção, mas uma variante do jeito de sermos pessoa, né? Então esse já é um grande passo. E hoje em dia tem muito material, tem muitos livros, inclusive, que contam histórias de vida, sabe? Eu acho que para você compreender bem uma questão, é você entender por pessoas que vivem naquela realidade. Eu acho que isso te abre o horizonte para entender bastante. Então, por exemplo, existe um livro, Dr. Luiz Motti, da Bahia, um médico, ele é psicólogo, antropólogo, aposentado da Universidade Federal da Bahia. Então ele tem um livro, ele foi no Jô Soares, apresentou esse livro, e que ele conta a vida dele desde menino, como é que foi, ele chegou a casar-se e não foi feliz no casamento, né? Casou-se com uma mulher, não foi feliz nesse casamento, teve 2 filhas, até que ele foi ser quem ele era de fato, né? Foi viver de acordo com a sua homossexualidade. Então, ler a história do livro do Dr. Luiz Motti é interessante, não lembro o nome agora. Tem também uma história, um livro recentemente lançado, 2011, que conta a história de João Nery, um transexual, transhomem, nasceu menina, Joana Nery, e fez uma cirurgia para mudança de sexo, tornando-se João Nery. Então, esse livro se chama Viagem Solitária. Vale a pena ler, vale a pena conhecer a história de vida, você realmente se humaniza, compreende realmente o que é essa diversidade. Eu teria muitos pontos a considerar
para concluir, né, esta nossa conversa, mas eu vou recorrer a um grande poeta, Guimarães Rosa, né, Que também era homossexual. Perfeitamente, que também era homossexual. Ele diz: mire, veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão terminadas, que elas ainda não foram terminadas, mas que elas estão sempre mudando. Então, que cada uma das pessoas que estão nos ouvindo sejam também pessoas que se disponham a mudar, que se disponham a rever os seus sentimentos, as suas atitudes diante dos conceitos, né? E que os pais que têm filhos homossexuais, as famílias, possam compreender e acolher com todo o amor, que é isso que eles precisam, né? Todos nós necessitamos. O acolhimento, a compreensão e o respeito ao diferente, para que cada um possa ser quem é de fato e não viver uma falsidade, uma máscara. Muito obrigada. Tudo de bom para a senhora e que a senhora continue na sua pesquisa, continue a escrever essas maravilhas, porque nós vamos amar cada palavra sua. Obrigada. Muito obrigada pela sua atenção também. E para você que esteve conosco, um grande beijo e até a próxima semana. Estamos encerrando Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher. Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma